Alerta em Debate pela RFTV. Você já sabe o que acontece não só aqui na nossa região, mas a nível nacional, internacional e influencia diretamente no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano. A gente tem que trazer para debate aqui no Alerta em Debate. Nunca estou sozinha, estou com Noêmia Gomes ao meu lado mais uma vez. Noêmia, a gente sempre está escolhendo aí bons profissionais, bons especialistas para conversar com a gente com excelência nesses assuntos que a gente define aqui para debate. E o de hoje, a gente vai falar de segurança, é importante também, né? Esse olhar que a gente tem que ter para locais específicos. Por que eu tô falando isso, gente? A nossa região, ela tem ficado conhecida por ataques, e a gente tem visto, né, Noêmia, em todo o estado de São Paulo, esse número de casos aumentando dentro da casa das pessoas, na rua. Aí é essa linha que eu quero puxar, frente de escola, dentro de escolas e até hospitais. Então, tudo isso tem virado muito notícia. E aí, Noêmia, é importante a gente falar sobre isso e trazer especialistas que sabem o que está acontecendo no ponto de vista da lei, né? Ana e todos vocês, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Que você falou, né? Pode acontecer em qualquer lugar, né? E desde que tenham duas pessoas que não estejam concordando com a mesma coisa, a chance é grande de acontecer um caso de agressão, né? Dependendo de como essa pessoa recebe, o temperamento dela e as condições que não vem ao caso agora. Sempre chama atenção? Chama atenção. Por que chama mais atenção quando que envolve escola e envolve hospitais, né? Se você está me assistindo em casa, você vai dizer assim: mas isso sempre aconteceu quando era criança, isso acontecia na minha escola. Brigava, discutia. Todo mundo brigava e não tinha problema. Quer dizer, problema tinha, mas sempre foi muito comum. Agora vocês estão dando muita visibilidade para esse assunto. Tem que ser dado visibilidade para esse assunto, gente. Porque tá ali na frente da escola, aquilo ali, ele cresce, né? É um problema que pode crescer, que fermenta ali. Começa ali, mas dali pode ter outras consequências. Então, precisa de um olhar. Sempre aconteceu. É para acontecer? Não é para acontecer. Não. São, teoricamente, locais que a gente sempre considerou mais seguro, e é por isso que a gente trouxe esse assunto para cá. A gente vê, de fato, confusões, a gente vê ataques e brigas mesmo, né, entre as pessoas, e escalando de forma muito rápida. Então, uma briga de trânsito, a coisa vai caminhando aí para um desentendimento muito mais sério. E por que a gente escolheu, então, trazer esse assunto hoje aqui no Alerta em Debate? Porque a gente precisa falar de proteção às escolas e a ambientes hospitalares. A gente tem esses locais como seguros, mas não tem sido bem dessa forma, né? E o que aconteceu para a gente debater esse assunto? A Comissão de Constituição e Justiça, vamos repetir, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de lei que prevê o aumento da pena para crimes de lesão corporal, que é o que a gente está debatendo, cometidos em escolas e também em hospitais. Por quê? São os locais que são considerados de maior vulnerabilidade. Tá aprovado, mas e aí? Você já segue, né? Válido? Não. Tá aprovado agora na comissão, isso agora vai para a Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que debater o assunto mesmo. E para não ficar esse eu acho e eu penso, o que a gente faz? A gente vai buscar quem tem os detalhes, quem pode falar sobre esse projeto que agora vai ser analisado no plenário. A gente vai conversar sobre esse assunto com um advogado especialista em direito penal, é o doutor Ilmar Muniz, que volta agora à RFTV para falar, então, da importância dessa discussão. Doutor, seja muito bem-vindo à RFTV. Logo de cara, para a gente até nem se estender muito para falar sobre esse assunto, por que é importante a gente debater algo que está sendo discutido ainda, que a gente nem sabe em que momento a gente vai ver aqui na nossa realidade? Olá, Ana. Olá, Noêmia. Muito prazer em ter vocês e falar com a sua audiência. É um tema tão importante e de tamanho repercussão assim que tiver a sua aprovação. Ana, é importantíssimo discutir essa questão da lei, até esse projeto 3339 de 2015, justamente pela vulnerabilidade que nós encontramos nesses locais. Então, escolas, hospitais,
E o projeto, como justificativa, tem isso. Se você pega a justificativa da deputada Giovanni de Sá, Santa Catarina, do PSDB, ela coloca exatamente essa informação, que nos últimos tempos o crescimento da agressividade e da violência dentro desses locais passaram a assustar a população. E por esse motivo nós precisamos de alguma coisa, de algum fator que impeça ou iniba, pelo menos, o agressor de cometer esses atos. Então, nesse momento é tão importante, e como bem disse, a Noemi é uma coisa muito importante. A gente sempre discutiu isso como se fosse simplesmente um ato de... é uma briga comum, isso sempre aconteceu, mas nos últimos tempos nós estamos encarando a violência de forma agressiva e muito mais exacerbada nesses locais. E a gente está vendo justamente isso, né? Não é uma pessoa de fora que invade esses locais. A gente está falando aí de pessoas em ambientes escolares, de alunos, né, que começam uma discussão às vezes por rede social, por aplicativo, ou na porta da escola, e a coisa acaba acontecendo ali dentro mesmo. E por motivos banais também, né, doutor? Banais. Muito. É claro que esses motivos banais têm a ver com a idade, né, dos agressores ali, mas às vezes a coisa, como o senhor disse, é tão exacerbada que começa ali numa briga, ali numa discussão entre alunos, que poderia ser uma coisa corriqueira e que assim, um ofendeu o outro, mas cada um vai para sua sala e vida que segue, não. Mas isso depois tem um desdobramento, porque pode envolver o familiar. A gente vê casos disso, que começou uma briga dentro da escola por causa de uma discussão, e daí a mãe do aluno A foi tomar satisfação com o aluno B, e daí se envolve numa discussão maior, e daí envolvem outras pessoas. Não é para acontecer, tá, gente? De jeito nenhum. Mas daí acaba que se estende, né? Uma coisa que era ali uma discussão ou um mal entendido que acaba crescendo de uma forma desproporcional, causando uma violência que pode ser uma agressão e acabar uma agressão física forte, levar a pessoa para o hospital, mas pode levar à morte também, como também a gente já viu casos assim acontecendo. Infelizmente nós temos encarado isso de forma até comum no dia a dia hoje das escolas, dos hospitais, essa agressividade. Nas escolas nós temos uma preocupação muito grande quando nós falamos de agressão, violência escolar, porque as redes sociais hoje, né, a internet conseguiu multiplicar essa sensação de ódio. Então, aquela confusão que nós tínhamos de fato nas décadas, né, porque a gente tinha aquelas brigas que ficavam naquela sensação que o professor brigava com todo mundo, colocava todo mundo de castigo, isso passou a tomar uma proporção maior, porque foi para as redes sociais, as pessoas acabam discutindo como se vão se encontrar para brigar lá fora, e pior, hoje os adolescentes, as crianças têm acesso a informações de como cometer ainda maior agressão, o que é muito pior. Então, assim, hoje as agressões dentro de escola e hospitais, a gente também pode falar, né, desse assunto, é claramente muito mais grave. Por isso, a importância de ter um determinado projeto legal para punir e inibir esse tipo de fato. A gente tem muito caso recente, né, Noemi, também, o doutor, de pais de adolescentes que buscam um aluno que cometeu bullying com o filho dele, e o filho não soube se defender, chegou chorando em casa, e o pai entra na escola e agride um aluno dentro da escola, às vezes agride professor, às vezes agride funcionário. Parece que é de fato o que o doutor falou, precisa inibir, porque medo eles não têm mais, né? E eu também percebo, doutor, nessa questão a gente vai falar também da saúde, porque eu acredito que assim, são duas esferas vulneráveis, mas são diferentes, né? Porque são motivos diferentes. Então, a gente tem na escola que pode ser dois alunos brigando e por si só ali brigando, e depois o outro colega toma a frente e faz, que a gente teve um caso daquele menino que chocou muito o Brasil. Eu fiquei muito impressionada que ele apanhou na escola, dentro do banheiro, e que depois, por sérias questões de atendimento, ele chegou a morrer, porque ele tinha uma fratura e acabou que teve complicação maior com relação a isso. E foi uma briga dentro da escola, do banheiro da escola. Então, pode ser uma agressão entre os alunos, pode ser uma agressão que daí que eu chamo que é interescola, porque daí envolve um adulto com um adolescente que é o aluno dessa escola, então tem a ver com o ambiente escolar, ou mesmo com o professor, né? Porque, como a Ana disse,
Acontece também hoje que a gente, até um tempo atrás, vamos dizer assim, na minha época de escola, o professor era reverenciado, né? Era respeitado. Hoje você não tem esse respeito pelo professor, né? O professor, ele tem perdido muito o valor dele dentro de sala de aula e ele perde essa autoridade e daí, de igual para igual, o aluno pensa que pode interferir. Às vezes a família também não tem essa possibilidade de exaltar, né, a importância que é toda a escola, toda a cadeia dentro da escola, de professor, funcionário, e daí também causa essa facilidade para que o aluno também não tenha nenhuma valorização, não dê valorização, porque a família também não valoriza, mas isso é uma outra discussão que é muito maior. E no âmbito da saúde, Ana, a gente tem a vulnerabilidade, mas é um jeito diferente. Porque ali, eu acredito, e o doutor vai poder certificar se é verdade isso, é que quando a pessoa está ali, ela está fragilizada porque ela precisa de um atendimento, ela está com dor, às vezes ela já parte para agressividade porque ela necessita naquele momento ser atendida, ser ouvida, e a nossa rede de saúde às vezes deixa um pouco a desejar, né? E não tem aquele atendimento que eu naquele momento me sinto a pessoa mais importante, estou sofrendo e você não olha para mim. Ou então os próprios familiares que estão junto com aquele paciente e também se sentem assim, como assim você não vai dar atenção? É importante, né? E daí parte da vulnerabilidade para a agressividade. É isso, doutor? Exatamente, né, minha? A questão no hospital ainda é um pouco mais grave pela sensação de urgência que as coisas ali estão. Então, aquela sensação de desespero que as pessoas estão vivendo, às vezes, tem pessoas que saem da linha e acabam tomando atitudes drásticas. E, de fato, as pessoas que trabalham no hospital, o atendente, o médico, o enfermeiro, acabam ficando numa situação de vulnerabilidade diária com essas situações, né? A questão maior que a gente tem percebido, lendo o projeto de lei, é que nós estamos tendo alguns pontos importantes a ser discutido nessa questão. Porque, assim, o projeto de lei, ele acresce o parágrafo 13º, no artigo 129, que determina justamente da lesão corporal ser qualificada, ela agravar. Só que ela não coloca, de fato, quem é a vítima, ou quem será o agressor de fato, nesse caso. Ela coloca simplesmente o local. Então, exemplo, se a gente tiver uma discussão de duas pessoas que estão brigando na rua e entrar dentro do hospital brigando, que não tem nada a ver com atendimento, nós não sabemos ainda se essa lei vai determinar o acréscimo do artigo. Entendi. Porque a criação do projeto foi importante, a justificativa ela é muito importante, mas nós precisamos entender que a lei ela precisa ser clara em todos os aspectos. Sim. Porque senão a gente vai ter lá, quem é a vítima dessas questões? Nesse caso do hospital, a gente vai trazer só a vítima, é o médico, os enfermeiros, os funcionários, entendi, ou também a população é vítima, por exemplo, com um tratamento inadequado de um funcionário, uma violência obstétrica. O que a gente vai entender como sendo o acréscimo da lei? A lei vai ser determinada só para um grupo? Ou seja, ficou o local qualifica de fato a agressão. Mas quem são as pessoas? Né? Então a gente fica aqui, na verdade, levantando essa questão para ser destacada, até mesmo nas escolas nós voltamos a esse debate. Por exemplo, como é que vai funcionar a questão do menor agressor? Nós vamos tratar isso com o Estatuto da Ética do Adolescente, nós vamos ter qual tipo de punição, a gente vai entender que essa lei também vai funcionar para isso, o professor é vulnerável, o professor também pode responder por isso. Ou seja, essa questão é muito importante ser discutida, a gente tem debatido muito com diversas pessoas, mas levantando esses destaques. O CCJ não passou por esses pontos importantes. A Noemi falou, olha, nós vamos para o hospital, é muito importante ter essa discussão, mas quem é a vítima, Noemi? Entendeu? Quem é a vítima desse tipo de artigo? Quem a gente protege de fato? Então a gente tem que tomar um certo cuidado nisso. Perdão. De fato, e olha só que importante isso que você está trazendo para a gente, doutor e Ana, porque você está trazendo um ponto da legalidade, né? Porque é uma discussão que eu sempre tenho, que eu falo assim, bom, o deputado, o senador, eles vão lá, eles montam a lei, mas de fato, até que ponto que ele está preparado para criar um projeto de lei e para identificar aquilo, porque às vezes ele só está levando para frente o gargalo da coisa, né? Porque nesse caso, quem que é a vítima? Eu particularmente acho que dentro do hospital, dependendo da situação, pode ser o paciente, dependendo da situação, é o funcionário médico ali, né? Então, são
E é como é a notícia. A notícia, ela tem vários pontos de se olhar. E a gente trabalha isso no jornalismo todo dia, né? Qual é o ponto de vista? Porque, de repente, todo mundo tem razão, né? Dependendo do meu ponto de vista, eu vendo daquele jeito, eu tenho razão do jeito que eu tô vendo, mas o outro que está sendo incomodado, ele também tem a razão dele. Então, a gente tem várias verdades para poder chegar no denominador final, que não vai agradar todo mundo, mas é o que se pode chegar. E é importante essa discussão que o senhor traz, doutor, dessa reflexão. Que ponto, quem é a vítima aí, quem que vai ser beneficiado com isso, como que a gente pode discutir isso, doutor? A gente está discutindo aqui, está levando para casa das pessoas, para as pessoas terem essa atenção, mas o que mais pode ser feito? O Congresso ele vai agora debater, né? Passou pelo CCJ, considerando que é constitucional, né? Está dentro da normalidade, é legal. A questão maior agora é que o Congresso vai debater a efetividade dessa lei como um todo. A questão maior que a gente vai discutir, e você fez uma observação muito importante, o deputado faz a lei, né, ele cria lá o projeto, às vezes até por populismo, porque naquele momento é necessário para ele mostrar para o eleitorado dele que ele criou aquele artigo, aquela lei, só que depois quando entra na prática, aí todos os operadores do direito, eu digo isso, advogados, juízes, promotores, ficam lá com uma batata quente na mão, tendo que entender o que de fato o legislador quis quando ele criou a norma e como isso vai entrar na funcionalidade do dia a dia. O que vai acabar acontecendo com esse artigo, Noemi, Ana, é assim, se caso for aprovado da forma que está, nós vamos ter que desaguar tudo no Supremo Tribunal Federal para decidir o que de fato essa lei quis dizer. O que de fato quem é a vítima, o que de fato quem é o agressor, se o agressor foi um menor, como é que a gente vai funcionar para punir esse menor. Ou seja, a gente ainda tem determinados momentos da lei que poderiam ser evitados. Então, quando o legislador cria, né, quando o deputado vem com a criação da norma, da lei, ele teria que ter esse apoio jurídico, e eu acho que tem, mas deveria ser debatido com outros profissionais, não só ali do seu gabinete, esse assunto. Olha, a funcionalidade na prática vai prejudicar, vai dar certo, não vai dar certo, a gente vai ter esse entendimento, vai ser discutido isso futuramente no Supremo para discutir quem é de fato a vítima que você coloca. Então, Noemi, a questão é, nesse primeiro momento a gente vai ter que esperar o bom senso do Congresso ao votar e pontuar e mudar essa lei, não tiver que mudar, se não for assim, depois com os vetos presidenciais, se forem necessários. E até a gente nem passou pela vítima sendo, dentro de uma escola, né, voltando ao assunto de escola, sendo um próprio aluno agredido por funcionário, por professor, como a gente teve recentemente. Crianças no espectro autista, adolescentes que têm algum transtorno. Recentemente a gente teve aí um caso de agressão, porque o aluno tem uma série de transtornos, ele acabou quebrando uma porta, sendo contido, ele foi machucado. Então, não é só a lesão corporal ali, ele é uma vítima, mas existe uma série de questões, porque esse aluno que até então parecia uma vítima, ele também causou alguma coisa. Então, de fato, essa lei sendo aprovada do jeito que está, ela deixa muito assim a desejar na interpretação, né? E eu penso assim, né? Às vezes a gente vai emendando a coxa velha, quando você poderia fazer uma coxa nova, né? Um tecido novo. Então, você coloca um tecido novo no remendo velho. E a gente nunca vai fechar isso nessa questão. A gente cria uma lei para discutir a questão de lesão corporal em 2 ambientes, quando a gente deveria estar discutindo como a gente pode evitar a violência, evitar que isso aconteça, né, doutor? Então, a gente coloca um remendo novo, que também vamos ver no que vai dar, mas não seria mais uma lei. E o Brasil é campeão nessa questão de mais uma lei para tentar... a gente está aqui com a caneta azul, vou fazer uma lei que agora a caneta tem que ser vermelha, né? Ou agora a caneta tem que ser verde, a cor que quiser a caneta, mas não pode mais ser azul a caneta. E daí a gente vai criando leis, o Brasil vai juntando ali no seu arquivo várias leis que não se lembra por uma questão populista, muitas vezes, né? Na maioria das vezes a gente entende que sim, e que não vai dar solução nenhuma, que isso não vai trazer de imediato para a vida de ninguém, não vai resolver nada. Vai acabar assim, eu fiz a lei, eu tenho ali uma lei que fui eu que criei, fiquei para a história. Só que eu criei um problema para o Estado, eu criei um problema para o município, eu criei um outro problema, mas não é problema meu.
né? Então, a gente discute muito essas coisas. O meu eleitor me viu trabalhar. A gente discute muitas coisas, e também depois para a campanha, né? Eu fiz essa lei. Mas a gente discute muitas coisas, e hoje eu estou muito na amorosidade, não na morosidade. E eu acredito que nessa questão de como que a gente resolve esses problemas, né? Mas sempre foi o mundo, sempre foi assim. Tá, mas como que a gente consegue resolver? A gente tem aí hoje as redes sociais, a gente tem a internet, que a gente fala que são armas, mas a gente vai sempre reforçar que são armas para violência, para agressão, ou a gente pode fazer esse reverso também? Então é uma coisa a se pensar também, né, doutor? Sem dúvida, e uma questão muito interessante, no nosso Código Penal é de 1940, e aí ele foi tendo retalhos, e toda hora alguém quer colocar um ponto importante que acha que é importante para si e para o seu eleitorado. Só que é justamente isso que a gente coloca, né? Eu sou professor de direito, eu converso com os meus alunos, eu falo, gente, chega um momento que você, como operador de direito, já não sabe muito bem o que de fato quer dizer aquilo. E aí você tem que esperar, às vezes, uma decisão judicial para uma interpretação de um terceiro, quando, na verdade, não reflete a vontade do povo. Não é mais a vontade do povo. É ultrapassado. Já está ultrapassado, ou até mesmo aquele deputado que criou aquele artigo, aumentou aquele parágrafo para o seu eleitorado, para depois fazer campanha, para dizer que foi ele que fez, quando chega no judiciário, muda a interpretação de uma forma que não tem nada a ver com o que ele falou lá atrás, né? Então a gente fica numa insegurança jurídica até ter uma decisão do Supremo, de fato, do que aquilo quer dizer. Então imagina que todo mundo, em todos os aspectos, no direito penal, direito constitucional, em todas as áreas do direito, a gente fica vulnerável, infelizmente, a essa criação de normas, às vezes inadequadas, simplesmente para falar que se criou, simplesmente para falar que fez alguma coisa, sem pensar de fato no impacto que isso causa às pessoas, né? Então, hoje, nós temos determinadas normas, por exemplo, do Marco Civil da Internet, que se discute muito a questão que a Ana falou, olha, a internet pode ser, de fato, um mecanismo excelente para ajudar a população, para informar, para criar mecanismos de auxílio, que nós só colocamos hoje, infelizmente, como sendo parte da demonização de fake news. Não, muito pelo contrário, a internet ela pode ser o nosso maior auxiliar de diversas situações, principalmente na educação do povo, né? De educar a população de uma forma correta, com conhecimento adequado, que parabéns a todos, né, que estão aqui hoje discutindo esse assunto, dizendo, olha, existe uma norma para ser criada, vamos avaliá-la com mais calma e ter a inteligência de entender se isso vai fazer bem ou não para a população. Então a internet hoje precisa disso. E, doutor, você está dizendo aí, né, da criação, a gente estava falando, né, que às vezes o político cria aquela lei só para agradar o eleitorado, e daqui 2 anos ele já nem pensa mais daquele jeito, né? Daqui 2 anos ele já mudou o ponto de vista dele, não é mais aquilo, mas a lei dele ficou lá. O nome dele ficou lá. Exatamente, e muitos, viu? Muitos. Você vê o que tempo todo. Uma mudança recente na lei penal, né, com o pacote do anticrime, teve situações hoje que os deputados que votaram hoje pensam totalmente diferente nas questões que colocaram lá. Era populismo, precisava falar que estava contra a corrupção, né, as normas, como se o resto do mundo não tivesse contra a corrupção. Aí eles fizeram essa questão toda e hoje tem normas que estão lá sendo discutidas no Supremo por inconstitucionalidade. Ou seja, não ajudou em nada, não se debateu de fato o que precisa. Nós precisamos parar com isso de fato, né, de criar normas só por populismo, só para dizer que fez. Por isso que é importante, né, a gente discutir esse tema, porque daqui a pouco isso vai influenciar diretamente no nosso cotidiano. A gente frequenta hospitais, a gente frequenta escolas dos nossos filhos, todo mundo, né, tem alguém próximo aí que está nesses locais quase que diariamente, e tudo começa onde? Na hora da gente votar, né? Exato. Tem a ver com isso, né? E nessa questão de você, das fake news, né, doutor? Eu sempre falo, se é fake, não é news. Então, você decide. E quando a gente pega um recorte desse assunto, a CCJ aprova um aumento na pena por lesão corporal. Dependendo do recorte que você faz, né, quando for cometido em escola ou hospital, quando você faz esse recorte, dependendo de você dá o tratamento disso. Né? Então, por que é importante a gente debater e do outro lado as pessoas estarem acompanhando e terem opinião? Porque não pode ter opinião? Pode ter opinião, mas desde que seja uma opinião construída com argumentos de verdade, né? Não com aquela coisa que se dissolve.
Então, é importante esse debate, é importante essa conversa, para que do outro lado, cada vez mais, assim, você vai compartilhar? Compartilha aqui a nossa entrevista com o Dr. Ilmar, porque a gente está falando uma coisa séria aqui e verdadeira, né? A gente tem aqui uma fonte verdadeira para poder trazer um assunto que, se você quer compartilhar, maravilha. Pode compartilhar, pode ter sua opinião, pode, mas que seja sempre baseada na verdade. Exatamente. Nós não somos o dono da verdade, né? Mas, infelizmente, nós precisamos, de fato, que a verdade seja dita. Então, nesse caso, o ponto importante é justamente isso, o brilhantismo de informações adequadas. E fazer um trocadilho, né? Que a verdade seja bem dita, porque se não for, ela é mal dita. Exatamente. Doutor, obrigada mais uma vez por ter topado esse bate-papo com a gente. Eu acho que deu pra gente dar uma luz aí à importância desse assunto, que tá só começando o debate, né? A gente vai continuar falando sobre isso, porque agora que vai pra Câmara, a gente tem que ficar de olho nisso para ver, afinal, como que vai ser na hora que chegar aí no nosso dia a dia, na nossa rotina. Muito obrigado pelo convite, fico imensamente grato, estou sempre à disposição. Obrigada, doutora. A gente conversou então com o advogado especialista em direito penal, Ilmar Muniz, sobre a aprovação do aumento da pena da lesão corporal que acontece dentro de escolas e dentro de hospitais. Isso foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e agora então segue para a gente acompanhar e ver que fim vai levar essa história, a interpretação da lei, o olhar em cima disso, quem é vítima, quem é agressor, enfim, tem muita discussão sobre isso pra gente ficar de olho. Noêmia Gomes, mais uma vez, muito obrigada, viu, por mais um Alerta em Debate. Eu agradeço você que ficou aí com a gente e fica, então, gente, ó, compartilha. Quer compartilhar coisa boa? Compartilha a verdade. E que a sua verdade seja sempre bendita. O Alerta em Debate está sempre disponível no nosso canal do YouTube. Tudo isso que você acompanhou aqui, você pode compartilhar com família, com amigos. É só acessar o nosso canal lá e compartilhar. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Tchau, tchau.